Olá a todos e todas que estão nos acompanhando nessa entrevista do projeto Fala Candidato, Propostas para a Educação, uma iniciativa da 11ª Semana da Educação de Campinas. Eu me chamo Marta Vancini, sou jornalista de educação e antes de dar seguimento à entrevista propriamente dita, eu vou fazer a minha autodescrição. Eu sou uma mulher de pele branca, olhos castanhos claros, meu cabelo é cacheado, de cor castanha, na altura do ombro. Hoje eu estou usando uma blusa vinho e no meu fundo tem uma janela com uma estantezinha com alguns equipamentos de cozinha. E, bom, acho que é isso. Eu também vou fazer a descrição da nossa tradutora de Libras, a Gisele Rosa. Ela é uma mulher de pele preta, cabelo preto e está utilizando uma camiseta de cor preta também com o símbolo de Libras no peito. Ao fundo, é um fundo totalmente branco que ela tem. A Semana da Educação de Campinas é um movimento suprapartidário organizado pelo Comitê de Governança. Este comitê é composto pela Fundação FEAC, Fundação Educar de Pascoal, Secretaria Municipal de Educação de Campinas e Secretaria de Estado da Educação de São Paulo, por meio das diretorias de ensino leste e oeste de Campinas. Todos os anos, a semana elege um tema e, em 2020, ela pretende se configurar como um espaço para dar voz para todos aqueles que estão na sala de aula e também de conexão com o poder público, além, é claro, de mobilizar a sociedade para o diálogo sobre a educação pública. Outro objetivo da semana, neste ano, é colocar em evidência a educação enquanto um projeto de política pública. O projeto Fala Candidato se insere justamente nesse contexto. Ele é composto por entrevistas com os candidatos e candidatas a prefeito e prefeita de Campinas sobre temas chaves relacionados à educação pública na cidade. Todos e todas foram convidados, porém, a participação é facultativa. Nosso convidado de hoje é Pedro Tourinho, candidato pelo PT. A vice em sua chapa é Edilene Santana, do PSOL. Pedro, bem-vindo à nossa entrevista. Tudo bem com você? Olá, Marta, tudo bem? É um prazer estar aqui, né? Antes de eu dar prosseguimento, eu também quero fazer uma autodescrição, né? Eu sou o Pedro Tourinho, eu sou um homem de pele branca, olhos castanhos, eu uso óculos, tenho uma barba castanha, cabelos castanhos, lisos, estou usando uma blusa de listras rosa claro e brancas, e ao meu fundo nós temos do meu lado direito cortinas brancas, ao lado esquerdo um espelho e o meu armário. E esse aqui é o meu sinal. Okay. Quero também saudar a Gisele. Gisele, é um prazer estar aqui. Obrigado pelo seu trabalho de tradução. Pedro Tourinho se formou médico sanitarista pela Universidade Federal de Minas Gerais e se especializou em saúde coletiva pela Unicamp. Atualmente é professor de medicina da PUC Campinas e médico da atenção básica na rede municipal de saúde. É vereador pelo PT em seu segundo mandato, é presidente da Comissão de Política Social e Saúde da Câmara Municipal. Vamos começar a entrevista então, Pedro? Vamos lá. Então, vamos. Quais são as propostas para a educação em seu plano de governo? E qual será a primeira medida para a área da educação caso você seja eleito? Perfeito. Marta, a Campinas é a 11ª cidade mais rica do Brasil, é a 3ª maior cidade do estado de São Paulo, é responsável por cerca de 10% da produção científica do país todo, né? Mas Campinas é uma cidade em que falta um projeto educacional mais claro, articulado entre as várias agências de educação da cidade, né? Os vários agentes educadores, a Unicamp, as universidades privadas, o poder público municipal, a rede estadual que aqui se organiza. E falta um projeto que, de fato, seja comprometido com a defesa de uma escola como a gente a entende que deva ser, né? A escola pública. Uma escola pública
de qualidade, acessível, inclusiva, anticapacitista, antirracista, uma escola que educa para a emancipação, para o pensamento crítico e para a formação cidadã dos nossos jovens. Tá? Isso significa que Campinas acaba perdendo muito do seu protagonismo e da capacidade que a cidade poderia ter de dar uma contribuição mais ampla, tanto para os seus cidadãos, quanto para o país, no sentido de atender as demandas que a cidade tem, né, e de realizar esse potencial que Campinas tem. Nossas propostas, elas têm, então, esse desenho estratégico. Nós queremos que o poder público municipal, a prefeitura, seja esse elo, essa cola que articula os diversos setores para transformar Campinas numa verdadeira cidade educadora. O nosso programa foi elaborado por mais de 600 pessoas, né, que participaram, são educadores, familiares, estudantes, pessoas de diversas áreas distintas, e é um projeto que, sendo coletivamente produzido como ele foi, ele busca atender a essas diferenças, essa pluralidade ampla das famílias, né, com abordagens plurais para os conhecimentos, para o desafio que é educar em Campinas. O município tem mais ou menos 208 unidades públicas na cidade, distribuídas nas regiões todas da cidade, né, atendendo desde a educação infantil até a educação de jovens e adultos. Tem ainda mais de 70 escolas privadas que são autorizadas, mais de 40 unidades que são conveniadas, e tem um quadro de funcionários muito amplo e muito qualificado. O quadro dos servidores de Campinas é exemplar, famoso no Brasil inteiro, né? São mais de 2.000 professores, mais de 300 especialistas, mais de 1.600 monitores de educação infantil, uma parte grande tem mestrado, doutorado, né? Então, a gente entende hoje, a primeira coisa é que hoje a Secretaria de Educação não articula e dialoga com essa pluralidade de atores e não, portanto, não se compromete com um programa democrático de gestão para a educação na cidade de Campinas. Nosso primeiro compromisso é estabelecer uma educação democrática, construída conforme a gente aprende que opera o processo educacional, em que as pessoas aprendem no encontro, aprendem umas com as outras, né? E começar, então, desde o primeiro segundo, a produzir um outro jeito de gerir a educação pública. Tem muitos problemas, como a demanda de mais de 5.000 vagas de educação infantil, né? A gente sabe que isso vai aumentar bastante por causa da pandemia, isso é muito crítico. Mesmo antes da pandemia, já tinha falta de profissional da educação bastante severo. Agora a gente avalia que com o desemprego vai aumentar da ordem de 20% a 30% a procura por escolas, por vagas na escola pública, né? Então, a nossa primeira ação é a gente atualizar esse quadro, né? Chamando trabalhadores que estão em vagas que já foram concursadas e que já dá para a gente repor e ampliar o quadro de trabalhadores da nossa rede já no início de 2021. Essa questão da falta de creches é muito grave, eu acho que eu vou poder falar disso um pouco depois, mas eu diria que a gestão democrática e a recomposição dos quadros de trabalhadores seriam as nossas primeiras ações, eu diria, centrais para reestruturar e pôr essa rede de pé de novo. Por causa da pandemia de Covid-19, desde março, as aulas foram suspensas nas escolas e a retomada presencial já está sendo programada, né, pelo menos conversada. Na sua opinião, quais medidas devem ser tomadas para que ocorra a recuperação da aprendizagem real e a permanência dos alunos na escola? Como implementar essas medidas? A primeira coisa que a gente precisa ter claro, só é possível voltar às aulas com segurança, e só se constitui segurança, de fato, com a construção compartilhada de protocolos, de instrumentos para permitir o retorno das aulas de forma construída, de forma compartilhada entre professores, gestores, familiares e estudantes, né? Porque a segurança é a primeira preocupação na crise da Covid. Nós não queremos vidas perdidas, nós não queremos estudantes que se contaminem seus educadores, as famílias aqui na cidade, em boa parte delas vivem em residências que são multigeracionais, então não existe a possibilidade de um estudante que se contamina se isolar completamente dos seus avós, dos seus pais, né? Então, foram muitas aprendizagens importantes que nós tivemos no ano de 2020 a respeito, né, da questão da educação, e a gente deseja muito que a escola volte, mas a gente entende que ela tem que voltar num contexto de segurança, com testagem em quantidade adequada, com instrumental para que as pessoas possam se proteger, né? Equipamentos de proteção, tudo isso muito bem organizado e muito bem estruturado. Olhando para a questão da aprendizagem, é claro que a gente não vai conseguir, não conseguiu trabalhar todos os conteúdos, né? Porque tem uma limitação de acesso muito grande na educação à distância, nós temos gargalos do ponto de vista
do acesso à internet para muitos dos nossos jovens, né? Então, o que a gente pretende fazer é organizar a rede para que a rede possa funcionar de forma harmônica, estruturada. O ano inteiro já foi, nesse momento, definido que não volta mais às aulas. Então, nós entendemos que o mais importante é garantir que os conteúdos vão ser bem trabalhados, de forma respeitosa. Nós não vamos querer acelerar, correr conteúdo, né? Fazer com que o processo seja acelerado para poder depois entregar um diploma num período, falar, ó, entregou, aprendeu. Nós vamos fazer um esforço muito grande para que essa rede, que tem plenas condições de oferecer uma excelente aprendizagem, garanta essa aprendizagem no tempo em que for necessário. Isso, para nós, é o fundamental, singularizando as necessidades de cada criança, né? Entendendo que a educação é um processo muito plural, que é muito importante a gente ser capaz de singularizar o processo pedagógico de cada criança. A gente tem um mote, né, que é que o conteúdo a gente recupera, mas vidas não. A terceira pergunta é: qual é o volume de recursos para a área da educação em Campinas? E como esse recurso pode ser aplicado considerando as disposições do Plano Municipal de Educação? Perfeito. Bem, veja, o orçamento para o ano de 2021 proposto pela Secretaria de Educação, pelo governo, é de 1.280 e poucos mil reais, né, que é 1,3%, 1,4% maior do que o desse ano, mas que, na verdade, não vai cobrir as perdas inflacionárias. Então, na prática, a educação esse ano vai perder um pouco de recurso em relação ao ano de 2020. Né? Isso é muito grave. Né? A FUMEC teve uma redução da ordem de 4,5%, né? O que é um grande problema, porque nós sabemos que nós temos mais de 200 mil jovens e adultos na cidade de Campinas que não concluíram o seu processo educacional. Então, para nós, fazer um investimento vigoroso em busca ativa, em construção de caminhos para que a gente possa atrair, trazer para o processo educacional os jovens e adultos que estão com o seu processo educacional ainda inconcluso, é prioridade. Essa redução de recursos é um problema, isso é algo que a gente pretende rever no nosso governo, ampliar e fortalecer a ação da educação de jovens e adultos. Né? Então, tem um desejo muito claro de recompor orçamento, que para nós é fundamental, é um compromisso com isso, mas aí tem uma outra preocupação, que é o seguinte: a Prefeitura, a Secretaria Municipal de Saúde, tem um problema muito grave no planejamento dos gastos da educação na cidade de Campinas. Esse ano, por exemplo, a gente no final de agosto foi publicado no Diário Oficial os gastos, né, do segundo quadrimestre, e a gente chegou no quarto bimestre com 19% de gasto na área da educação, né, que é muito abaixo do mínimo constitucional de 25%. O que acaba acontecendo por causa desse déficit de planejamento? A gente acaba tendo, no final do ano, a prefeitura acelerando, correndo, para fazer compras absurdas e absolutamente não demandadas pelas escolas, o que é um exemplo clássico de má gestão, desperdício de dinheiro público. Né? A gente viu compra de caminha para as creches, que depois tinha dificuldade para ser aplicada, viu uma história dos cofres, alguns conjuntos de livros que foram mandados para as escolas sem que as escolas pedissem. Todo ano tem tido isso. Para nós isso é crítico. Então, nós sabemos que o recurso é importante e nós sabemos que é tão importante quanto a gente planejar adequadamente para que a cidade, de fato, possa cumprir as metas do Plano Municipal de Educação, como a meta 1, que é a meta que prevê a gente zerar a lista de demanda não atendida de creche até 2025. Tá? Então, a gente tem essa é uma preocupação muito grande que nós temos com o recurso. A gente pretende fazer um investimento forte, feito eu disse, em reposição das equipes, em contratação, em construção e organização da estrutura para atendimento da população. A gente sabe que tem um déficit, que a gente falou, muito severo, e isso vai obrigar a prefeitura a seguir construindo unidades educacionais para acolher nossas crianças. Nós queremos retomar um planejamento extremamente participativo, sério, democrático, né? E dessa forma a gente acredita que o dinheiro vai ser mais bem gasto, com um planejamento mais racional e mais compatível com as necessidades reais da educação do nosso município. Agora, mais uma pergunta, tá? Estima-se que existam cerca de 5.000 crianças na fila por uma vaga em creche em Campinas, né? Esse dado é mais ou menos de agosto, aproximadamente de agosto de 2020. Considerando que o novo Fundeb, que vai ser implementado a partir de 2021, destina uma parcela de recursos especificamente para a educação infantil, quais alternativas o senhor propõe para atender a essa demanda? Marta,
A educação infantil é dos maiores desafios para o nosso governo, das maiores prioridades que o nosso governo vai enfrentar. Tá? É muito grave a gente ter a situação que a gente tem hoje. Mais de 5.000 crianças não atendidas, isso é gravíssimo. Né? A gente sabe que a maior parte dessas crianças são moradoras, né, das regiões sudoeste e noroeste, da região sul da cidade. Né? Nós achamos inadmissível que, desde o começo da vida, essas crianças já sofram prejuízos na sua formação, na constituição das oportunidades para suas vidas, em decorrência dessa disparidade de oferta de vagas pelas regiões da cidade, né, de oferta do poder público municipal. Então, nós vamos enfrentar isso. Mais ou menos umas 2.500 vagas já vão ser atendidas pela implantação das 7 unidades que estão em construção pela atual administração e que devem ser entregues ou no final desse ano, no começo do ano que vem. Né? Então, com isso, a gente vai poder reestruturar o planejamento de oferta para 2021 com essa ampliação também que vai acontecer, além de fazer uma ampliação bastante rápida de espaços físicos nas unidades próprias, né? E convocando, feito eu disse, os profissionais que já têm concurso aberto e que podem ser trazidos para a nossa rede. Nós temos margem orçamentária para contratar gente, viu, Marta? Não é verdade que a prefeitura não tem condições de contratar pessoal. Nós temos cerca de 43% de comprometimento do orçamento com folha de pagamento. Isso é bem abaixo dos limites prudenciais, dos limites de alerta. Estamos com uma margem razoável para poder trazer gente para atender, porque a gente sabe que educação, assim como saúde, é gente cuidando de gente, é gente educando gente. Sem gente não tem processo educacional, sem gente se encontrando. Tá? Então, às vezes, muitas das unidades vão precisar de algumas pequenas adequações, como um banheiro para berçário, ampliar salas, né? E aí isso é uma coisa que a gente pretende empreender muito rapidamente, uma força-tarefa para fazer esse diagnóstico e empreender essas obras logo no começo dos primeiros 100 dias, a gente disparar esses processos. Para além disso, a gente tem uma questão muito grave, que é essa questão da falta de profissionais. Só para você ter uma ideia, são cerca de 650, 680 profissionais a menos entre hoje e o ano de 2016. Quer dizer, de 16 para hoje, nós perdemos esse tanto de profissional sem reposição. Tá? Isso é gravíssimo e a gente vai repor esse quadro. Para além disso, um dos projetos estruturantes do meu governo é a construção dos CELs. Os CELs são Centros Educacionais Unificados. Nós vamos fazer 5 CELs, que são equipamentos que juntam cultura, esporte, lazer, tem educação, são 500 vagas de educação em cada uma dessas unidades. São unidades que funcionam à noite, à tarde, são espaços que funcionam no fim de semana, se tornam próprios públicos de grande apropriação pela comunidade. E aí nós pretendemos também, com essa ampliação, suprir mais 2.500 vagas que vão ser necessárias para que a gente possa, de fato, chegar no compromisso de 2025 ter zerado o déficit de vaga de creche na cidade de Campinas. Tá? Tem a questão da educação integral, né, também para as crianças de 4 a 5 anos, que a gente acha que é muito importante para todas as famílias que demandarem. A gente pretende utilizar os espaços que estão subutilizados da rede, atuar no sentido de ampliar as condições das escolas de fazerem esse serviço de educação integral. Tá? Mas o fundamental é a gente colocar que nós temos absoluto compromisso com a abertura de novas vagas, com a estruturação de novas vagas públicas, porque nós queremos vagas públicas, nós achamos que é assim que a gente enfrenta esse déficit de creches, e que a gente vai fazer isso porque nós temos resolução, definição política por isso, e então vai acontecer. Ok. Em dezembro de 2018, o Plano pela Primeira Infância de Campinas foi concluído. Quais propostas do plano o senhor destaca como as mais relevantes para investimento imediato? Olha, o plano da Primeira Infância Campineira, a gente tem um super compromisso com ele. Ele tem princípios e diretrizes que dialogam bastante com os pontos do nosso programa de governo. Né? Ele reafirma que a educação é um direito, define o respeito à diversidade étnico-racial, religiosa, cultural, gênero, geográfica, como princípios centrais. Né? Tem a questão de compreender que a criança é sujeito de direitos, né? Que é um ser que ele é integral, que sofre as consequências dos problemas todos que a gente vive, né? A precariedade dos serviços de saúde, da falta de vagas de creche, o desemprego das famílias, violência contra a mulher, né? A moradia precária, inclusive a fome e a insegurança alimentar. Então, nós temos um compromisso, eu diria, global com o PIC, né? Assim como todo o conteúdo do Estatuto da Criança e do Adolescente. Nós consideramos o ECA um avanço importante e nós seremos uma prefeitura que vai defender, sustentar e fortalecer as ações de proteção à infância e à juventude no nosso município. Tá? Então, a ideia né, de colocar a criança como centralidade
do projeto do município que está no PIC. Para nós é o ponto, eu diria, mais importante que está no PIC e que está muito forte no nosso programa de governo. O que o PIC tem de central e que nosso programa também tem de central é compreender os direitos da criança e do adolescente como uma questão central, o investimento na proteção, na aposta e no investimento na criança como um elemento central, tanto do PIC quanto do nosso governo. Assim como a gente também reafirmar o compromisso da nossa prefeitura com o Estatuto da Criança e do Adolescente. Nós consideramos fundamental que seja feito um investimento consistente no fortalecimento das políticas de proteção à criança e ao adolescente. Tem uma coisa que o PIC demanda, que é uma ação intersetorial muito bem articulada, né? Uma ação que mobilize todos os agentes envolvidos, tanto na educação, quanto no cuidado das crianças, quanto nas políticas de proteção à criança. E nós entendemos que é papel do poder público municipal, do prefeito, da prefeitura, ser também o elo de articulação. É uma coisa, viu, Marta, que está em todos os eixos do nosso programa. E a gente entende que a prefeitura tem que ser um agente, um ente de aglutinação social, de promoção, né, dessa coesão que ajuda as potencialidades de cada campo de proteção à vida e de valorização à vida a funcionarem melhor, tá? A desenvolverem a plenitude das suas potencialidades. Então, para fechar, talvez eu possa falar, nós temos uma aposta também, né, um entendimento que vai ser muito importante para as nossas crianças e adolescentes, isso está também na visão que o PIC tem para a cidade, a questão dos CELs, das praças de integração e articulação de serviços que vão funcionar nos centros educacionais unificados, esses espaços de múltiplas ofertas de educação, mas também de saúde, de assistência, de cultura, de esporte, de lazer e outros serviços que vão garantir às nossas crianças o acesso a uma oferta muito diversa de oportunidades para o desenvolvimento, né, do aprendizado, das suas potencialidades, para diversas formas de socialização, né, para que a gente, de fato, tenha um desenvolvimento de todas as grandes e distintas potencialidades que as nossas crianças têm, né, e dessa forma a gente veja as nossas crianças crescendo, se tornando jovens e adultos, né, que tenham o potencial que Campinas pode oferecer para os seus jovens plenamente realizados. É isso que a gente deseja. Campinas é uma cidade muito rica, muito potente, com muitas condições de oferecer direitos para a sua população, e isso não tem acontecido. Para nós, isso é inadmissível, é um desperdício de uma oportunidade singular, única na administração pública brasileira, e nós vamos fazer disso uma realidade. A sexta pergunta, Pedro, é a seguinte: uma das características de Campinas é a oferta de ensino fundamental compartilhado entre município e Estado. Que medidas o senhor pretende adotar para melhorar e tornar mais efetivo o regime de colaboração entre essas duas instâncias de governo? Bem, a primeira coisa é fortalecer espaços de diálogo comum, evidentemente, que permitam que os projetos educacionais das distintas esferas sejam compartilhados e construídos à luz das singularidades, das necessidades e realidades locais. Não é cabível que, por uma rede ser gerida no âmbito estadual, a gente não possa ter o poder público municipal participando ativamente da constituição e da organização dos processos nas escolas estaduais. A prefeitura é parceira da escola estadual há muitos anos, na medida em que a alimentação escolar das escolas estaduais é fornecida também pela Prefeitura Municipal. Isso foi um grande avanço no sentido de garantir segurança alimentar e nutricional. Inclusive, nós vamos melhorar a qualidade da merenda na cidade de Campinas, que sofreu importantes reveses nesses últimos anos. Eu, como vereador, inclusive, participei, realizei algumas denúncias relativas a superfaturamento e má gestão da merenda escolar, algo que me parece inadmissível, grave demais e que a gente vai enfrentar de frente. Né? E tem outros aspectos em que o poder público é parceiro também do poder público municipal, do poder público estadual, do governo estadual, dialogando, por exemplo, com o entorno das escolas, né? Em vários lugares do mundo, inclusive, o entorno das escolas é desenhado, e construído e organizado com uma compreensão que são espaços distintos para se pensar a educação também, para se planejar, para se organizar. Nós queremos planejar junto com o governo estadual, junto com a Secretaria Estadual de Saúde, um olhar integral para todo o território e para toda a dinâmica do processo de educação. Isso vai exigir, antes de mais nada, esse esforço de diálogo e a articulação de esfera de educação tenha pleno desejo e vontade de construir junto com a gente também.
Ok. A nossa última pergunta é: atualmente, a educação enfrenta uma série de desafios. Na visão do senhor, quais práticas devem ser incorporadas nas escolas do município, alinhadas com o mundo contemporâneo e que desenvolvam a autonomia e promovam a participação dos estudantes? Qual seria o primeiro passo para viabilizar esse processo? Olha, a pandemia, ela evidenciou, ela tornou claro a profundidade, inclusive ela aumentou, né, a profundidade das desigualdades sociais que nós temos na cidade, né? Nós temos dados que falam que mais de 40% da população não tem acesso a computador ou tablet, né? A banda larga não está disponível nas residências de todo mundo, aqui no estado de São Paulo. A gente entende que para conseguir atender as novas demandas que estão hoje constituídas, a gente precisa garantir a universalização da internet para todos através de ação do poder público municipal. Isso é parte estruturante do meu programa de governo. A gente quer que todas as escolas tenham espaços bem constituídos e organizados de informática, com equipamentos novos que possibilitem acesso de verdade à tecnologia digital, né? Além de ter apoio técnico, de compreender que essa dimensão do aprendizado é uma dimensão extremamente valiosa e importante no contexto do presente, né? Então, a gente pretende fortalecer, instalar questão de equipamentos audiovisuais, multimídia, né, nas salas de aula para criar programas também que dialoguem no apoio à questão da tecnologia assistiva, que desenvolvam tecnologias assistivas para proporcionar, ampliar e fortalecer as habilidades funcionais das pessoas com deficiência, para que a gente possa promover, né, inserção, inclusão, né, vida independente, que são todas coisas que a gente deseja. Tá? Além disso, assim, a escola tem que ser atraente, atrativa para crianças, para os adolescentes, né? Ela tem que virar um espaço de produção de cultura, de produção de conhecimento, ela tem que ser esse espaço vivo e que atrai, que agrega. Ela não pode ser um espaço, né, que tenha feições ou um contexto que, de alguma maneira, a faça pouco atraente para o estudante. Ela precisa ser o lugar que o estudante gosta de ir. E, para isso, a gente quer não só fortalecer essas ofertas que eu falei dos CELS, né, de ofertas de lazer, cultura, mas também equipar, construir ateliês, laboratórios de ciência, promover atividades que mobilizem os estudantes para além das grades curriculares tradicionais e que tragam as famílias para dentro das escolas, como feiras, como encontros, como atividades com essa dimensão, né, para que, de fato, as pessoas tenham na escola um lugar assim vivo, um lugar da fruição, da produção cultural, né, da realização do encontro da comunidade, né? E, para além disso, a gente tem essa aposta também, esse investimento, esse desejo de ver as praças de integração e articulação de serviços funcionando na cidade, que vão permitir que seja feito um encontro também entre instituições, né? Nós temos em Campinas uma gama enorme de instituições potentes que têm uma produção acadêmica, científica extremamente intensa, extremamente rica para o nosso povo, e a gente entende que nas praças a gente pode fazer isso em caráter permanente, né? Equipamentos como o Instituto Federal de São Paulo, como a Unicamp, como a PUC, como o nosso parque como você tem Renato Archer, né? O nosso parque de espaços, que são espaços de ciência, tecnologia e também de educação, né? Que eles possam se encontrar com os nossos jovens. Tem uma iniciativa, por exemplo, como o WASH, que é o Workshop de Software e Hardware, né, dos aficionados em software e hardware, que foi desenvolvido lá no CT Renato Archer, os Fab Labs, os laboratórios de fabricação digital, são todas experiências que nós pretendemos implementar, desenvolver, elaborar, para que a gente possa, de fato, fazer uma educação na cidade de Campinas compatível com as demandas do presente, né, com o nosso grande desafio, feito eu já disse aqui, de fazer uma educação que seja inclusiva, que seja democrática, que faça a formação cidadã das pessoas, que permita que os nossos jovens se formem com um olhar amplo para o mundo, entendam que o mundo é amplo e plural e que as possibilidades que eles têm de desenvolvimento, de realização das suas vidas também pode ser ampla, plural, que eles devem, podem e vão construir as trajetórias que eles desejarem, que eles sonharem, que eles acreditarem, porque a educação e a prefeitura e o poder público municipal não vai ser um entrave, um problema para que ele conclua ou se realize os seus sonhos, e sim um instrumento para permitir aos nossos jovens que eles galguem
degraus cada vez mais altos nas suas vidas. Esse é o desejo. É possível, é necessário, é indispensável a gente ofertar uma estrutura capaz de permitir, né, o acesso crítico. É possível, é necessário, é indispensável que a gente construa, ofereça uma estrutura que seja capaz de oferecer aos nossos jovens acesso crítico aos todos os instrumentos e conhecimentos dessa sociedade super plural e diversa que a gente tem hoje no século XXI. É isso que eu queria colocar para vocês. Eu acho que com isso eu fecho com muita alegria aqui de ter conversado com vocês e de poder falar um pouquinho do nosso plano para a educação no município de Campinas. Ok. Muito obrigada, Pedro Tourinho, pela sua entrevista. E eu deixo aqui o convite para que todos e todas que estão nos assistindo, vejam também as demais entrevistas que fazem parte do projeto Fala Candidato.